Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação que traz temas da área sem filtros ou tabus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Brainstorm, o podcast da Makers, o podcast que fala de marketing e de comunicação de forma muito bem-humorada. Eu sou o Thiago Goulart, founder da Makers, e aqui comigo está minha fiel escudeira de bancada, Simone Murata, Head de Marketing da Nautica. Simone, seja muito bem-vinda. Oi, Ti, tudo bom? Então, a gente está aqui para bater um papo sem filtro. Sabe aqueles comentários que vocês sentam em mesa de reunião, pensam em fazer, mas pensam, é melhor não. Então, aqui a gente vai fazer todos eles e os outros que lutem, né? Certeza. E no episódio de hoje, episódio de estreia desse podcast, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a empresária, jornalista, agora produteira que nós descobrimos, marqueteira, Nath Arcuri, estreando esse podcast. Nath, seja muito bem-vinda ao Brainstorm. Muito prazer. Quando eu descobri que era o primeiro episódio, senti a pressão, né, do pioneirismo tomando conta do meu ser. Quero já pedir desculpas que eu tô aqui em casa, então vocês podem ouvir alguns sons de cachorro. Vai ser normal na hora que ali... Pelo home office. É isso, estamos continuando. E aqui é avião, tá? É menos inspirador que seus cachorros, mas aqui é avião. É isso. Então, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Acho que é muito importante a gente ter conversas de alto nível, que é o que o Maker já tem. Eu acho que faz talvez um pouco mais de um ano que eu tô dentro do grupo. Sim, eu acho que um ano agora, né? Tô fazendo aniversário. E pra mim é um presente mesmo estar lá dentro e poder desfrutar, eu acho que das mentes mais brilhantes mesmo do marketing do Brasil, assim. Então, pra mim é um baita orgulho, quero mandar um beijo já para todos os nossos colegas do único grupo de WhatsApp que funciona. São quantas pessoas? Isso é verdade! 90 pessoas. São 90 pessoas que não dão bom dia. Só por isso elas mereceriam um prêmio. Isso é verdade. Nossa. Só trazem para a pauta temas relevantes da própria discussão. Diego, pra mim... Sem usar o termo cringer, né? Gente, é muito bacana, assim, é um privilégio fazer parte do grupo mesmo. Vamos lá. Legal, bora. Obrigado, Nath, obrigado. Vamos lá, né? E agora, Nath, a ideia desse bate-papo é a gente compartilhar com quem está ouvindo com a gente uma visão um pouco diferente daquilo que você sempre compartilha, né? Você é muito acionada para contar por da sua história, que é muito inspiradora, que você consegue ter um impacto bastante relevante, e a gente queria trazer um lado B da Nath. E vindo agora, né, nessa primeira etapa desse bate-papo aqui, eu queria, assim, que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, assim, Mogi das Cruzes, por quê? E por que aqui em São Paulo? De onde veio isso, né? Por que não Mogi, a terra do caqui, minha fruta predileta? Exato. Bom, eu só fui pra Mogi pra nascer, né? Enfim, e sou fundadora da Me Poupe, nem sei se eu falei, que hoje é uma plataforma de entretenimento financeiro que tem como objetivo principal aproximar as pessoas dos desejos dela, né? Para que a gente consiga transformar as pessoas em indivíduos capazes de tomar melhores decisões. Porque eu acredito que aí está a chave para a mudança do Brasil, principalmente. Eu acho que a mudança que a gente quer ver na economia também, no desenvolvimento social, em tudo aquilo que a gente percebe que é ruim no nosso país, eu acredito que mudando o indivíduo, a gente consegue mudar o entorno. E a ideia da Me Poupe sempre foi ser uma plataforma que impactasse massivamente através desse entretenimento financeiro, desbloqueando, né, a cabeça ali das pessoas para que elas fossem seres mais pensantes e capazes de tomar melhores decisões. Então é isso que a gente faz. E uma das maneiras é usar o meu próprio corpo, a minha própria voz, que foi algo sem querer e uma necessidade empreendedora. Eu não virei uma influenciadora porque eu queria, eu virei porque eu era a única ferramenta que eu tinha. Era mais barato, na verdade. Então eu tive que aprender a me comunicar na internet para conseguir me conectar com as pessoas e a partir daí realizar o propósito da minha empresa, que, enfim, só tá começando.
Então, só para amarrar aqui, o que é realmente o Me Poupe e qual que é o papel da Natália, que hoje ainda é CEO dentro dessa companhia, mas que também tem uma série de outros chapéus, entre eles o de Head de Marketing. Bacana. Nath, eu acho o Me Poupe incrível, é uma plataforma sensacional, acho que você foi muito pioneira em trazer esse pensamento de educação financeira, né? E sobre esse tema, fala um pouquinho pra gente também de uma coisa que eu acho mais incrível ainda, que é a Jornada da Desfudência, que é o seu curso. Da onde nasceu esse nome? Como é uma coisa assim brilhante, esse lado Natália marqueteira aí brilhou quando você colocou esse nome. Pô, obrigada. O que eu acredito muito é em você sempre voltar para a essência, sabe? A Jornada da Desfudência, esse nome surgiu muito da essência do que eu acredito. Então, antes de qualquer coisa, eu fui buscar... Antes de qualquer coisa veio o produto, né? O que eu preciso fazer? O que o público precisa? O que não tem no mercado? As pessoas não têm um curso completo que ensine elas da tomada de decisão até as decisões. Porque existiam já cursos de finanças, existiam cursos de investimentos, mas como a minha base de estudo é de comportamento, é da economia comportamental, é da neuroeconomia, do neuromarketing e tudo mais, eu entendi muito cedo que se eu não mudasse o comportamento, não adiantava eu ficar ensinando as ferramentas mais complexas de investimentos se a pessoa não mudasse de comportamento, né? E isso foi a partir de um processo de observação. E aí, eu sempre soube, sempre não, né? Enfim, esses estudos todos também me deram mais essa certeza de que o discrepante é relevante. O que a gente chama isso de saliência, né? Na economia comportamental. O que é saliente é mais relevante. Então, como eu vou me diferenciar no mercado onde todo mundo fala certinho, fala bonitinho, não é nem politicamente correto, é egocentricamente correto. As pessoas, né, e o mercado como um todo tem muito medo, ainda tem muito medo de se expor. Imagina, um curso de finanças com a palavra desfudência, o que vão pensar? Foda-se, né? Então, essa sempre foi a minha base de marketing. Eu vou fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito e vou testar. E eu testei e funcionou. Podia ter dado muito errado, deu muito certo. Mas o que fundamentou a Jornada da Desfudência foi essa essência de fazer diferente. Mas não é que ela deu certo porque o nome é Desfudência. Primeiro que a desfudência foi a palavra que eu criei também. Eu falei, pô, gente, por que a gente está usando o eufemismo? O Brasil tem dificuldades econômicas, estamos num momento de crise. Isso não conecta com o público. Porque você sai na rua, o que as pessoas falam? Tá lascado, tá fudido e tal. O Gil do Vigor tá aí pra comprovar de novo. Então, se o Brasil tá fudido, o meu papel é fazer o oposto. Qual será o oposto de fuder? Desfuder. Então, este vai ser o meu papel no mundo, né? No Brasil. Então, a desfudência veio antes da Jornada da Desfudência. E também era uma ironia em relação a todos esses cursos, tipo Jornada Milionária, Crescimento, não sei o que lá, todos esses nomes, assim, muito gurusísticos, assim. Então, a ideia também era ironizar e dar uma alfinetada, assim, nesses nomes que falam muito, mas fazem pouco. Interessante. Aqui, até na Makers mesmo, a gente discute muito, e quando a gente, sei lá, até conversa também com empreendedores, eu acho uma característica que me chama muito a atenção, Nath, não sei se você vai concordar com isso, é que a etapa número 1 do nascimento num projeto ela é muito diferente 3 anos depois, assim, então as coisas não acontecem muito planejadas. A Nath que saiu de Mogi das Cruzes, depois criou uma carreira como jornalista e mudou tudo para empreender, aquele Me Poupe ali, aquela ideia inicial que você teve, algo que você faz hoje, mudou muito? Muito. É muito maior do que aquilo que eu imaginei inicialmente, né? Porque eu comecei a ideia, né, primeiro de ter
um quadro de transformação financeira dentro da TV, que é de onde eu saí, né? Até 2015 eu era, né, repórter e apresentadora e que não cobria a economia, que é uma coisa que as pessoas acham, né? Ela nunca cobria economia. Eu fiz matérias de todos os tipos que vocês possam imaginar. E eu acho que essa base também foi fundamental para tudo que sucedeu nessa história depois. Quando você tem um repertório amplo e conhece o cliente, o que toca as pessoas, o que realmente faz elas pararem para pensar, você conhece os problemas, principalmente, né, do brasileiro, é que você consegue se conectar melhor com ele, né? Então isso me ajudou bastante. Então lá atrás, quando essa coisa de ver o comportamento ruim das pessoas em relação ao dinheiro começou a me incomodar tanto, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu primeiro sugeri um reality de transformação financeira, porque eu sempre fui muito apaixonada por realities de transformação. É um negócio que até hoje, você bota na minha frente o Irmãos à Obra, eu não saio de lá enquanto aquele negócio não termina. Eu fico lá até o fim, sou obcecada por realities desse tipo. Não, total, assim, isso sempre me chama atenção, assim, o quanto que a gente planeja o cenário ideal e aquilo muda muito. Eu vejo na Makers, assim, a Makers ela nasceu para ser, sei lá, um grupo de estudo que eu tinha interesse de me aproximar de pessoas que eu me inspirava. E 3 anos depois é algo totalmente diferente que eu imaginei lá atrás. As coisas não foram planejadas, as coisas foram acontecendo. Eu imagino que com você também, e aí, né? Começou assim, então em 2012 eu sugeri esse reality na emissora onde eu trabalhava e contei já essa história algumas vezes. A resposta que eu tive foi: a ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer. E a outra pessoa, enfim, tinha uma especialização em economia e tudo mais. E aí eu passo a buscar mais esse tipo de conhecimento. Como sempre, né, fui pesquisar quais eram as competências, habilidades técnicas, né, da faculdade de economia, que eu achava que era o mais óbvio, e vi que não era o que ia me ajudar a mudar a vida das pessoas. E foi aí que eu entrei muito mais na área comportamental. E a parte técnica, né, de investir, eu já fazia na minha própria vida, né? Então, eu tive que aprender sozinha. Eu sou muito autodidata. Eu sou muito nerd. Quando eu quero aprender sobre alguma coisa, eu vou lá e pesquiso. E por conta da reportagem mesmo, eu adquiri uma habilidade de aprender muito em muito pouco tempo e aplicar aquilo quase que imediatamente. Porque durante 6 anos da minha vida, eu tive que produzir um documentário por dia. Então, isso te cria uma capacidade de conexão cerebral, assim, de unir vários pontos para resolver um problema muito rápido. E isso para mim é muito, muito valioso até hoje. E aí, bom, passei 3 anos tentando colocar aquele reality dentro da TV. E aí eu tinha um blog, foi a primeira coisa que eu tentei fazer, chamado Poupe com Sara. Olha só como é diferente, né, a origem do que aconteceu. Por quê? Quem era a Sara? Me chamavam de Sara, meu ex-marido inclusive, porque ele dizia que eu era muito muquirana. E Sara vem dos judeus, que a gente sabe são pessoas que cuidam muito bem do dinheiro. Então, para mim, aquilo nunca foi uma coisa ruim. Na verdade, eu amava aquele rótulo. Porque eu sabia dos meus objetivos e sabia o porquê eu tinha aqueles hábitos com o dinheiro que não eram ruins, muito pelo contrário, eles apenas eram salientes. Então eu tinha lá o meu blog, que eu mesma fiz, claro, né, no Blogspot da vida. E eu lembro que uma pessoa super próxima falou pra mim: quem você acha que é pra fazer esse conteúdo se você nem é economista? Tipo, você nunca vai ser capaz de fazer esse negócio. E aquilo ficou durante muito tempo na minha cabeça. E o reality também. Tanto que eu comecei a fazer os vídeos do YouTube pra provar pros meus chefes dentro da TV que eu era capaz. Porque toda a oportunidade que eu pedia, eu provocava, trazia quadros novos, buscava outras alternativas, falavam que esse tipo de quadro era muito caro. Falava, tá, mas e se eu te der uma proposta mais barata, então propor? Tanto que eu cheguei a fazer um quadro lá, na Record ainda, que chamava Muito com Pouco. E foi a última coisa que eu fiz antes de pedir demissão.
e foi o vídeo mais acessado da história do R7, no período que eu tava lá. Aí eu falei, chupa, agora eu vou embora. Pedi demissão em 2015, sozinha, né? Eu tinha já o canal. O Me Poupe era o meu projeto de reality que eu fiz na Biblioteca Nacional, enquanto a emissora onde eu trabalhava não me dava a oportunidade que eu queria. Eu bati em todas as portas que eu conheci e que eu não conhecia, em todas as emissoras, em todas as produtoras. Eu me conectei com quem eu podia e tinha, enfim, se eu conhecia alguém, eu lembro que eu treinava na mesma academia que o Márcio Atala, que ele tinha um quadro no Fantástico na época, A Medida Certa, e eu fiz, assim, tipo, pra conhecer ele, tipo, ia no mesmo horário que o Márcio Atala da academia, ninguém nunca soube disso, inclusive, pra ficar amiga dele, porque eu queria que ele me levasse pra Globo, porque eu queria muito mostrar o meu projeto. Ele levou meu projeto pra Globosat, deram não pro projeto na Globosat, no GNT, aquele tormento todo, coisa que 6 anos depois a própria GNT veio atrás de mim para fazer o meu reality lá dentro, mas aí já era tarde demais, porque eu já tinha o reality em TV aberta na Band. Enfim, então assim, o que era inicialmente virou algo completamente diferente, mas o que eu acho muito importante dessa história é o que estava por trás dela, né? O reality, no fim, era o que eu achava que ia mudar a vida das pessoas, porque eu queria mudar o mindset coletivo. E eu sempre vi esses meios de comunicação de massa, ainda mais no Brasil, como uma excelente ferramenta de mudança desse mindset coletivo, porque eu não me conformava em ter pessoas perto de mim que ganhavam R$1.000 por mês, gastar 450 num tênis. Para mim tinha algo muito errado ali. O problema não estava no desejo, estava na pessoa acreditar que o tênis bastava para ela ser feliz. E que existiam muitas amarras e crenças psicológicas, né, que são preceitos financeiros, que fazia aquela pessoa se agarrar a um tênis, sendo que ela podia ter muito mais do que aquilo, mas o mundo fez ela acreditar que ela não podia. E o que eu queria, na verdade, era isso, mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer muito mais do que a sociedade diz que ela é capaz de fazer, e eu era a prova daquilo, porque, enfim, minha família é uma família de classe média, enfim, nunca faltou, mas nunca sobrou absolutamente nada, e eu sei o que eu fiz através do conhecimento, né? Então, e eu tinha visto também muitos exemplos de pessoas, né, nessas reportagens que com muito pouco tinham feito muita coisa. E o que unia todas elas era justamente no que elas acreditavam e nas competências e habilidades técnicas e comportamentais que essas pessoas adquiriram ao longo da vida. Isso era o que me drivava, além de uma missão muito forte que me tomou de libertar as pessoas. Enfim, isso foi algo uma ruptura muito grande, né? Porque durante 3 anos eu fiquei lá tentando, e nada daquele quadro sair, até que em 2014 eu fiz uma reportagem sobre violência doméstica e vi o quanto a dependência financeira impactava na violência doméstica. E aquilo para mim foi muito forte, foi um período da minha vida também que, enfim, eu estava me separando, e poder ter comprado a minha parte do apartamento, né, enfim, conto essa história no livro e tal, foi sabe aquele momento, tipo, clique? E aí eu pensei, eu posso continuar na minha zona de conforto aqui, ganhando um salário excelente para sempre, e nunca fazer diferença na vida dessas pessoas, ou eu posso mergulhar num mundo que eu não faço a menor ideia do que eu vou encontrar do outro lado, mas fazer o que está ao meu alcance para mudar a vida dessas pessoas. E é o que eu faço até hoje. E é isso que eu acho que me permite ser ousada, sabe? Porque o pior que pode acontecer é eu não fazer o que eu podia ter feito para mudar a vida de mais pessoas. Então, quando você tem esse algo além, que é o propósito, que infelizmente é uma palavra mais batida, mas que é realmente o que está além, o que está muito acima de mim, sabe? Então dane-se se vão gostar, se não vão gostar, porque eu fiz o que eu era capaz de fazer
pra mudar a vida das pessoas, sabe? Não, isso é bem legal, porque o que você trouxe é uma das coisas que é o maior dilema até no mundo de startup que a gente vive hoje, né? Que é, se você tem um horizonte bem definido, você pode mudar as maneiras que você chega lá, né? Você vai adaptando, você vai mudando, você vai meio que pivotando o seu negócio. Mas assim, o seu horizonte está lá, né? Que é o que você falou de propósito, isso não muda. E eu acho que os negócios que dão certo são os negócios que existe essa clareza bem falada e bem direcionada, né? Os negócios que você vê muito derraparem aí é quem não tem essa jornada, né? O final dessa jornada é bem claro. E essa sua... Ou essa flexibilidade de adaptação também, né, Si? Sim, claro, plenamente, de você ver como é que você pode, né? O programa na Band não é o mesmo programa na Record, que não seria o mesmo da Rede Globo, enfim, você vai adaptando isso. Só uma curiosidade aqui, foi uma baita frustração. Tipo, eu trabalhei tanto por aquilo e quando aconteceu, eu descobri que o reality que eu tinha feito um ano antes, sozinha, no improviso, no próprio canal do YouTube, tinha sido muito melhor, tinha engajado muito mais, deu mais audiência, me deu menos trabalho, a experiência foi ruim, assim, sabe? Tanto que não teve mais a repetição do reality e teremos novidades em breve este ano no Me Poupe. Opa! Ô, Nath, outra coisa que me chamou a atenção quando você está falando é que essa evolução do Me Poupe também teve uma evolução muito grande, que você saiu do papel de jornalista e você foi para um papel de empresária, né? Uma pessoa que estava lá quase para você falar, dar notícias, ensinar como conteúdo, mas também uma pessoa que precisa pensar nos negócios. Como é que foi essa transição? Quais são as barreiras que você enfrentou no início? No início, Simone? É verdade. Hoje. O início era fichinha perto do que é hoje. Só piora, gente. Não vai melhorar. Assim, só piora. Por isso que eu falo, empreendedores precisam ser apaixonados por nabos. Porque na hora que você desenterra um do seu rabo, a única certeza que você tem é que vai vir um outro maior, entendeu? E você fica só esperando, assim, uau, esse aqui eu já me acostumei, assim, não vai melhorar. Hoje é muito pior do que era antes. Mas eu só sou capaz de suportar o tamanho do problema de hoje, porque eu suportei o problema pequenininho lá atrás. No começo, acho que a primeira questão é você não ter mais crachá. Você, tipo, agora ser Me Poupe. Tipo, como é que você chega na empresa e fala, Natália, de onde? Me Poupe. Hoje é uma coisa você falar, né, a galera que trabalha, né, na empresa, tipo, tem orgulho, as pessoas querem trabalhar, a gente abre vaga para qualquer coisa, tem no mínimo 2.000 candidatos. Mas quando era só eu, você chega no escritório e fala, Natália, de onde? Da Me Poupe. E eu sempre com muito orgulho, da Me Poupe. E a pessoa ali, né, o quê? Não tô te xingando, moça, é só o nome da empresa mesmo, é Me Poupe. Então, assim, olhar hoje, tipo, parece super fácil, aquela coisa, né? Mas eu acho que foram várias dores ao longo do caminho. Eu acho que algo que me ajudou a suportar tudo isso foi ter um pensamento sempre muito focado na organização, no processo, nos KPIs. Eu nem sabia que eu era uma pessoa focada em KPIs, mas recentemente eu descobri que eu sempre fui. Muito voltada a dados, muito voltada a metas. Então, assim, eu sempre... Enfim, isso eu trago, né, da minha vida financeira. Pô, minha primeira meta era comprar um carro com 18. Eu tinha 8. Então, o que eu fiz foi destrinchar essa meta ao longo do tempo, criar um planejamento e né, realizando em pedacinhos. Pequenas né? vitórias, né, disso. Nas pequenas vitórias, exatamente. E foi o que eu fiz para minha empresa também. Então, eu busquei mentores, busquei ajuda, busquei pessoas que já tinham feito coisas semelhantes, porque ninguém tinha feito exatamente o que eu queria fazer. Então, eu tive que buscar referências em lugares que tinham feito algo semelhante. Então, por exemplo, o meu marido, que é um dos fundadores do Omelete,
eu vi ali a referência do poder do engajamento da comunidade. E eu observei muito o que eles faziam que engajava mais e como eu podia adaptar aquilo ao mundo das finanças. E aí era teste e erro, PDCA total. Testa, erra, mede, continua. O que deu certo faz melhor, o que não deu certo descarta. E foi isso que eu fui fazendo sozinha, né, durante muito tempo. Então, eu acho que trazer esse pensamento para cá é algo importante. Não existe nada sem processo e disciplina. Muito, muito bom. E aí eu já linko com uma outra pergunta, assim, né? Quando nessa timeline toda você entendeu, ou se já era na sua cabeça isso muito claro, que conteúdo era um negócio rentável? Porque talvez as emissoras não aceitavam o seu projeto, talvez por não entender que aquilo era algo rentável, mas você foi testar você mesmo nos seus canais e viu que aquilo era um business, né? Desde o começo você tinha isso muito claro? Não, tinha que ser. Assim, eu me sentia a Robin Hood das finanças no começo, por causa das referências que eu tinha. Eu vim de um modelo de negócio onde o conteúdo é oferecido de graça e são as marcas que pagam por aquele conteúdo para que ele fique no ar. Então, é claro, né, que por associação, o primeiro modelo que eu implementei foi esse. Então, eu vou fazer conteúdo de graça aqui e vou pegar dinheiro das marcas. Eu vou cobrar muito dos ricos para oferecer conteúdo aos pobres. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer. E foi o que eu fiz. Eu já comecei a lidar com os primeiros conflitos, né? Poxa, mas se eu quero libertar as pessoas e eu tenho conhecimento técnico a respeito desse mundo financeiro, eu sei o que é bom e o que não é bom. Sei o que é bom para as pessoas e o que é bom para o outro lado, que geralmente aponta mais forte, que são os bancos. E que por associação seriam as marcas, né, que mais óbvias para patrocinar o meu conteúdo. E nunca patrocinaram porque eu nunca permiti. Então, esses paradigmas eu também tive que ir quebrando, mas durante muito tempo eu fui a única pessoa que acreditou que não eram os bancos que iam patrocinar meu conteúdo. Porque, poxa, se eu acredito no crescimento das pessoas, o crescimento das pessoas passa por elas terem um inglês melhor, por elas consumirem melhor, por elas aprenderem mais, pelas corretoras de valores que até então não estavam no mundo digital. E aí eu comecei a perceber o meu valor para essas marcas e comecei a entender também por que elas pagavam o que eu pedia para elas. Porque no começo eu não sabia quanto cobrar. Então, o meu primeiro contrato publicitário era muito disruptivo já. Já existiam alguns agentes de influenciadores na época. E o que eu fiz, meu primeiro contrato, eu que propus, né, para a Isinvest, e é uma história curiosa também. Eu ainda estava na TV e a Isinvest viu meu canal, tinha, sei lá, 2.000 inscritos no canal do YouTube, tosco. E eles me chamaram para conversar. E aí eu já tinha uma parceria com a Rico, só para texto, só no blog. E aí a Izzy me chamou para conversar, e aí eu falei, olha, não posso fazer nada junto com a marca, porque eu já tenho um contrato ali com a Rico, que me pagava bem pouco, mas eu posso criar o canal de vocês, eu posso criar toda a grade de conteúdo de vocês. Vocês topam? Topamos. E aí eu fui, criei toda a grade de conteúdo da Isinvest, que ainda tem lá o DNA da Nath, lá dentro. Treinei os profissionais deles, fiz um media training para eles falarem na frente do vídeo, de uma maneira simples. E aí, toda vez que eu ia lá, eles falavam, Nath, é igual você faz no Me Poupe, é igual você faz no Me Poupe. Aí eu falei, quer saber? Tem uma oportunidade aqui. Eu já estava de saco cheio da TV, não via mais para onde crescer. Falei, olha, posso fazer uma proposta para vocês, né, da gente estar mais perto? Eles falaram, pode. Aí fui e criei uma proposta. Eu tinha 2.000 seguidores no YouTube, 1.000 no Facebook, o blog tinha 15.000 já, eu acho que views na época. Falei, então é isso. Criei um plano de mídia, que eu nem sabia que era um plano de mídia, com uma distribuição, né, o que eu ia criar para eles, o que ia ter no meu canal e tal. E eu falei, puta, e agora quanto que eu vou cobrar? Eu ganhava 13 mil reais na época, de salário. Falei, então é isso. Sem saber o que fazer... Conta fácil, sem né? saber o que fazer, ela foi lá e fez.
E aí eu criei, e eu tenho, né, o conhecimento de negociação muito forte já, né, isso já tá dentro de mim. Então eu criei já um storytelling de como eu ia construir essa precificação para que eles achassem que era uma pechincha, os 13 mil. E eu lembro que eu mostrei pro Érico, falei, tô pensando em cobrar isso aqui. Ele falou, você tá louco? Porque ele sabia o quanto que dentro do Omelete se pagava, né, por um canal muito maior. Ele falou, você tá louco? E eu falei, ótimo, eu vou testar, eu vou fazer esse negócio aqui. Qual não foi a minha surpresa quando o pessoal lá, os diretores, né, do marketing falaram, olha, podemos, sim, vamos fazer, mas a gente paga 12,5. E aí eu só no meu Somebody Love lá, falei, olha, não sei se é muito inteligente, né, porque a gente pode pegar esses 500 a mais e colocar em mídia paga em alguns conteúdos para chegar para mais gente, né? E assim, o meu público, ele é bom, né? Eu nem sabia se o público era bom, não, mas eu falei, eles acreditaram. E então foi assim que aconteceu. E aí eu fechei um contrato de 12 meses, coisa que ninguém fazia. Eu falei, para vocês garantirem esse preço, só hoje, a gerente enlouqueceu, vocês têm que amarrar um contrato aqui por 12 meses. E depois, quando eu tive um agente por um tempo, ele falou, puta, isso aqui é um péssimo negócio pra você, porque quando eles te contrataram, teu canal tinha 3 mil e agora ele tem 100 mil inscritos. Mas quando é um péssimo negócio, se aquilo me deu a garantia da liberdade? E aí eu tive que adquirir essa visão empreendedora. E aí eu passei a me pagar um salário de 2 mil, então desses 12 que eles me pagavam, eu tirava 2 para viver e passei a fazer o meu caixa para poder contratar a primeira pessoa. E aí eu pensei, eu tenho 12 meses para arranjar no mínimo outros 3 clientes, porque eu sempre pensei muito, né, em risco. Então eu já sabia que ter um único cliente era um risco muito grande. Então eu fui lá e já comecei a prospectar outros clientes que me garantissem também contratos de longo prazo. Nossa, essa jornada é muito incrível, porque você fez intuitivamente o que hoje, né, todos os profissionais da Makers discutem muito, que é content strategy, né? Qual a sua estratégia de conteúdo para você construir marca? E isso hoje existe muita teoria, muita técnica, e é muito legal essa sua intuição de como que você trouxe isso sem nenhum beabá, né? Sem ninguém te falar quais são os passos, quais são os pilares. Isso me trouxe uma outra dúvida. Como é que você montou seu time de trabalho depois que você virou uma empresária para entregar e te ajudar em uma coisa que você nem sabia que existia direito? E lá atrás, essa parte de estratégia de conteúdo também não existia direito, né? Como é que você acha pessoas para fazer uma coisa que você não necessariamente sabe o que é, né? E o que você quer entregar? Conta essa parte, que esse é um desafio aqui, principalmente para mim. Trabalho hoje no mundo de startup, né? Eu passo muito por isso. É uma excelente pergunta. Na verdade, a gente ainda está descobrindo, Simone. Quanto mais o problema aumenta, mais a gente vai introduzindo profissionais com expertises diferentes. Eu acho, inclusive, que essa é uma das minhas grandes dores. Porque como fiz tudo isso sem procedimento, sem teoria, sem passo a passo, o que eu estou fazendo neste momento, inclusive, é transferir esse conhecimento tácito e transformar isso em um conhecimento replicável dentro do time. E aí é um segredo de companhia que eu não posso contar como eu estou fazendo isso. Mas só posso dizer que já está começando a trazer os seus primeiros frutos e envolve muita tecnologia. Porque é isso, eu criei um jeito de fazer que ele é muito descentralizado, entende? Ele é não linear. Ele não segue muitas regras, muitas normas. No fim, é ouvir o que as pessoas estão dizendo e conectar com os seus KPIs, entende? E é você fazer isso diariamente. Não foi uma estratégia única. Até hoje, as pessoas ficam meio chocadas. Eu entro e vejo analytics do YouTube, do Instagram, semanalmente. Eu busco maneiras de ouvir o que as pessoas falam diariamente. É aí que
que tá a minha maneira de escalar esse jeito de pensar que ele não é, talvez, metodologizável. Entende? E é por isso que eu sou muito avessa. Acho que meu grande problema com marqueteiros, assim, que eu até já tentei trazer para dentro do time, é que eu não acredito em nada do que tá escrito, sabe? Pra mim, metodologias já em receita de bolo, mais ou menos. Receita de bolo, me dá uma preguiça, sabe? Então, nossa, eu concordo com você. Eu tenho preguiça quando a pessoa começa a falar o A, B, C, D. E persona? Porque a persona, isso, aquilo. Mas, meu amor, você vai vender para uma pessoa só? Então, se alguém, desviar um pouquinho da sua persona, você vai ter uma tela azul? Meu amor, é muito beat, né? É o que eu penso, né? Enfim, e para mim sempre foi... Para mim, eu acho que o meu maior problema é explicar o que tá na minha cabeça para as pessoas, sabe? Então, essa questão de time, eu sempre fui muito mais buscando pessoas flexíveis no comportamento, entende? Que fossem capazes de buscar também novas alternativas e que não se melindrassem com aquilo que eu estava trazendo, porque o meu jeito de pensar é diferente, ele é anti-regra, ele não é caga-regra, ele é anti-regra, entende? Então, se você tem uma pessoa muito focada, né, nas regrinhas, em seguir um passo a passo, não vai funcionar dentro dessa cultura aqui, entende? E agora a gente está justamente nesse momento de, então qual é a nossa cultura? Porque você corre um risco de virar uma anarquia, né? Sim. E não é isso que a gente está propondo. É bem diferente disso. O não ter regras não significa você ser anárquico. É completamente diferente. Enfim, daria um excelente outro debate aqui dentro. Nath, nós estamos chegando na etapa final do nosso podcast, mas tem um momento super bacana, que é um momento marcante, que é capa da Times. Se a gente olhasse para 2025 e a Nath Arcuri fosse capa da Times em 2025 como personalidade do ano, qual seria a sua chamada? Unfucking the world. Melhor escala. Sensacional. Isso já te mostra que sua visão é muito maior do que o Brasil, né? Muito bom. Vocês gostaram da chamada? E aí, vocês acham que ia rolar na Times? Eu acho, com certeza. Eu acho que a gente tem que também provocar Times, né? Para tirar esses textos tão certinhos assim. Cara, unfucking é a palavra, como você falou, que tá lá na rua, né? Arrumar, organizar, essa coisa é meio... E uma coisa super curiosa, essa palavra, desfudência, e o unfucking também já ganhou o mundo. O YouTube uma vez me chamou para fazer uma palestra, eles têm uma cerimônia global anual em Los Angeles, e me chamaram para palestrar, né? Para todo o time. Tinham 3.000 pessoas num teatro maravilhoso lá em Los Angeles e tal. Royal, será que é isso o nome? Não me lembro. É o lugar onde pegou fogo na cabeça do Michael Jackson. É a melhor referência, né? Parênteses. Um parênteses. E aí eu criei, né, fiz a apresentação, né, contando como o YouTube tinha me ajudado mesmo, né, porque realmente o YouTube foi essencial para que eu pudesse realizar o meu propósito, porque senão eu estaria até hoje na TV frustrada, pedindo pelo amor de Deus para alguém me dar um espaço. E aí eu coloquei na apresentação, né, que a missão do Me Poupe era desfuder o Brasil, né? E aí eu acho que eu tinha colocado Unfuck the Nation, que é o que eu costumo usar em inglês, né? E todo lugar que eu vou, assim, eu fui para um congresso de psicologia. Fuck né? Eu fui para um congresso em Londres de psicologia econômica, e aí eu levei vários adesivos, assim, né? Unfucking the Nation, Fuck the Nation. Aí eu deixei assim em cima da mesa, não queriam deixar eu colocar o meu adesivo Unfucking the Nation em cima da mesa lá, onde a galera pega o badge, assim, sabe? E aí fui lá, coloquei na minha apresentação Unfucking the Nation, cortaram o Nation, porque eles acharam que eles estavam num período ali de eleição americana e tal, e aí eu falei Unfucking Brasil. Aí o Unfucking Brasil passou,
One Fucking the Nation ainda não, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E agora, Nath, para terminar o papo aqui, conta pra gente já um pouquinho da sua visão de quando você conseguir desfuder o Brasil. Que Brasil é esse que a gente está falando? De um Brasil desfudido. Um Brasil desfudido, eu sei que a missão que eu criei para a empresa, ela é bem difícil. E eu acho que foi por isso mesmo que eu criei, porque eu me canso com facilidade das coisas. Eu acho que eu me botei uma meta tão difícil que eu vou passar o resto da minha vida batalhando por ela. Mas para mim um Brasil desfudido é um Brasil com consciência das suas responsabilidades e dos seus direitos. E eu acho que isso passa muito pela consciência do voto. No momento em que o Brasil perceber que quem paga a conta somos nós, que nós não devemos nada, na verdade nós cobramos, mudar essa percepção, né, de devedor para investidor em todos os sentidos e aspectos, né, da vida, nesse momento eu acho que a gente vai estar desfudido, porque a gente vai ter pessoas mais conscientes do seu papel na sociedade e menos dependentes e muito mais no poder de suas próprias escolhas. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao fim do primeiro episódio do Brainstorming. Esse é o momento que o editor coloca aquelas palminhas e a galera meio que gritando. Então, Nath, obrigado pela sua presença. De verdade, foi um conteúdo incrível. 40 minutos de puro insight, aprendizado e também conhecer um pouquinho das suas dificuldades nessa jornada. Mais uma vez, obrigado, tá? Gente, eu que agradeço. Agradeço muito. Obrigada, Simone. Eu tô louca para ouvir os próximos, porque tenho certeza que vocês vão trazer gente muito, muito foda aqui para esse podcast. E claro, quero fazer a propaganda, né, do Popcast, que tem conteúdo incrível, que tá aqui também, tá em todas as plataformas, para quem quer aprender a poupar, ganhar, investir e fazer melhores escolhas na vida como um todo. Valeu, Simone, foi um prazerzão te conhecer também. Obrigada, Nath. Obrigada, Diego. Foi sensacional o papo. Obrigado. Tá? Obrigado, gente. E até mais. E não esqueçam de seguir nossas redes sociais, acompanharem também o podcast, o Brainstorm, no todas as plataformas de streaming. Estamos ansiosos pro próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijos.